Estamos iniciando mais um Logística em Pauta. O nosso tema de hoje é o setor ferroviário e os desafios diante da pandemia do novo coronavírus. Para isso, a gente está conversando hoje com o deputado Pedro Kizai, vice-presidente da Frimlog e representante da Câmara Temática Ferroviária, e o especialista em engenheiro Raimundo Dias, especialista em engenharia ferroviária pela USP. Vamos começar com o deputado. Eu gostaria que você fizesse um panorama para a gente. Como que está o cenário do setor ferroviário diante aí dessa crise mundial, especificamente aqui no Brasil? Como que está o setor? Como que o setor está se comportando? Em primeiro lugar, quero lhe cumprimentar a Amanda, cumprimentar o Raimundo Dias, cumprimentar a todos que acompanham esse tema que é tão estratégico para o futuro do país, que é o debate das ferrovias. Em primeiro lugar, todos os setores, direto e indiretamente, estão sendo atingidos pela pandemia, do ponto de vista da economia. Se não a curto prazo, às vezes alguns setores a médio prazo e outros a longo prazo. Em segundo lugar, a crise sanitária, ela afeta setores econômicos com mais ou menos intensidade. O setor de transporte rodoviário pode ter mais impacto que o ferroviário, na medida que no transporte rodoviário tem outras situações, em função, inclusive, do espaço urbano, inclusive dos grandes centros, tem um tipo de impacto. O ferroviário, na minha leitura, ele tem menos impacto. Primeiro, porque grande parte do setor ferroviário é transporte de carga em longas distâncias, e com isso ele pode até se beneficiar desse período quando transporta cargas para média e longa distância, principalmente para os portos, para exportação. Quanto o mercado mundial de exportação, principalmente minérios e commodities, continuar nesse patamar, e com o dólar alto, facilita a exportação, e facilitando a exportação ainda, nosso modal ferroviário, ele está grande parte voltado para os portos, para a exportação. Então, consequentemente, a minha leitura, que diferente de outros setores que têm um impacto muito maior, muito mais agressivo, o setor ferroviário, se manter o processo exportador, que pode ter impacto ali na frente, pode ter um impacto nas commodities, pode ter impacto no setor mineral, pode ter impacto em função da pandemia mundial e que venha afetar, no futuro próximo, o setor ferroviário. O segundo ponto, que eu acho que aí é o grande debate que nós temos que fazer, por que as ferrovias são importantes ser fortalecida e apoiada pelo governo em época de pandemia, para reduzir aglomerações humanas, inclusive carga de transporte de curta distância pode ser pelo rodoviário, mas média e longa distância tem que incentivar o ferroviário, inclusive para diminuir a contaminação da pandemia do coronavírus. Em segundo lugar, por que ferrovia? Porque está claro para todos nós, o Brasil é um país continental, ferrovia é um transporte mais barato, ferrovia é um transporte mais seguro, ferrovia é um transporte mais ambientalmente sustentável, ferrovia contribui com o desenvolvimento das diferentes regiões do país, e falando da Norte e Sul, inclusive no interior do Brasil, não só pelo litoral, mas no interior do nosso país, e a ferrovia, portanto, ajuda a produzir emprego, produzir atividades produtivas, econômicas por onde passa, e a ferrovia ajuda a melhorar nossas estradas, nossas rodovias. Então, nós estamos convencidos de que é estratégico para o futuro do Brasil a ferrovia, é estratégico a participação da iniciativa privada nos complexos ferroviários, e é estratégico fortalecer as políticas públicas, as políticas governamentais, os órgãos do governo federal, para fortalecer não só no período de pandemia, mas pós-pandemia. Ferrovia não é uma resposta conjuntural. Ferrovia não é uma resposta para 3 meses. Não tem mudança de 2, 3 meses por causa da pandemia. Ferrovia é médio e longo prazo. Portanto, o governo federal tem que decidir o que quer sobre as ferrovias. Você vai investir, vai fortalecer a Valec, vai fortalecer o setor do DENIT, vai fortalecer a IPL, a Empresa Brasileira de Logística, que põe ciência, tecnologia, conhecimento com os especialistas da academia, como o Raimundo, que está aqui acompanhando, que é um grande especialista. Vamos pegar todo esse conhecimento para fazer e transformar em política pública, porque quando se fala em ferrovia,
nós temos que discutir mais pós-pandemia do que no período da pandemia. Porque para a pandemia não tem muita resposta imediata. Tem alguns apoios, é a intervenção do governo, é apoio do governo para o setor, daqueles que precisam crédito. Precisa de crédito nesse setor, do transporte, das concessionárias? Então, concede crédito. Precisa novos investimentos em forma de financiamento? Conceda crédito. Agora, precisa, em plena pandemia, denunciar que precisa mais ferrovia no país. Não tem que reduzir os investimentos nas ferrovias, mas aumentar o investimento. O ano passado foi ridículo o investimento do governo federal. 300 e poucos milhões foram investidos somente nas ferrovias. Nós temos que falar em bilhão. 2 bilhões, 3 bilhões, 5 bilhões por ano para que a gente consiga ter investimento público e investimento privado no modal, no modelo ferroviário que seja compatível com o desafio futuro de um país que é continental como o Brasil. Certo, deputado. Interessante eu tocar nesse assunto, que era justamente algo que a gente queria abordar. É assim, na sua avaliação, o que precisa ser feito para o pós-pandemia? Porque assim, a gente entende que é um universo, o setor ferroviário é um universo, né? O setor de logística em si, cada um é um universo. O ferroviário, então, nem se fala. O senhor pontuou algumas coisas, mas assim, o que precisaria exatamente para deixar o setor ferroviário de ser isso para ser aquilo, né? De acordo com o tamanho mesmo que é. A gente tem aí o marco regulatório das ferrovias. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa legislação, que talvez seria uma saída, né? Estratégico. Precisa um marco regulatório. Nesse marco regulatório, compor uma relação de diálogo entre o setor público e os investimentos públicos que são estratégicos na construção de ferrovias no país, como a Norte e Sul. Nós concedemos a Norte e Sul até Panorama em São Paulo, Estrela do Oeste, Panorama. Mas de lá até o Porto do Rio Grande, a iniciativa privada vai fazer a ferrovia? Ou é o poder público que vai fazer a ferrovia? Então, precisa, no marco regulatório, decidir um projeto estratégico de desenvolvimento ferroviário brasileiro para que a gente chegue a 40% do transporte de carga a médio e longo prazo no transporte ferroviário. Quem sabe um dia 50%, nós estamos em 20, 20 e poucos por cento hoje. Então, nós precisamos ampliar o transporte, não só de cargas, mas a possibilidade de transporte de passageiro por ferrovia, discutir estrategicamente o papel do Estado brasileiro na construção ferroviária, junto com a iniciativa privada. Terceiro, discutir formas de crédito pelos bancos públicos para iniciativa privada, também construir ferrovias em concessão, não só para manter as ferrovias como a Norte e Sul, no trecho que foi destinado para rumo, mas também para novas ferrovias, com a participação pública e privada. E, em terceiro lugar, discutir o modelo. Eu acho que o Raimundo é um grande especialista, formado na USP. Eu sempre me intriguei em duas coisas. Primeiro, a fragmentação da política pública. No DENIT tem um departamento, a Valec é uma estatal, e a EPL, que é a Empresa Brasileira de Logística. A gente tem dificuldade de juntar ela numa única política governamental sobre o setor ferroviário. O segundo nó, o segundo desafio é a coexistência de modelo ferroviário, inclusive com modal, inclusive com bitola de um tipo, com novas bitolas, novas modais e, principalmente, o modelo. O que está me angustiando no debate nós estamos repetindo o mesmo modelo de concessão, que é uma única empresa tem o monopólio sobre o trilho. Nós várias vezes discutimos o modelo chinês, o modelo espanhol, o modelo europeu, o modelo americano, e a gente podia criar um modelo brasileiro. Por que não ter uma concessão que permite diferentes empresas utilizarem a ferrovia? Ou por que a ferrovia não fica patrimônio do Estado brasileiro e concede para diferentes empresas privadas o direito de passagem? Então, esse debate nós carecemos de uma decisão estratégica. E aí a gente fica reproduzindo um modelo extremamente problemático, um modelo que é o monopólio da empresa concessionária que cuida daquela ferrovia,
onde poderia ter diferentes empresas do transporte de cargas regionais ou nacionais, ou nacional, ou também transporte de passageiro em regiões e transporte de passageiro, que é o Brasil sendo um continente, como também uma relação histórica que nós devemos construir com a América do Sul, para ligar também uma ligação bioceânica e o interior desses países desenvolver a partir da ferrovia. Então, esses são os desafios do pós-pandemia. É crédito, é concessão, é papel do Estado brasileiro na construção, é o modelo ferroviário brasileiro que nós não enfrentamos ainda, que tem que enfrentar. Algum momento nós temos que enfrentar. Para apoiar uma indústria nacional ferroviária, que é o último grande desafio, nós não produzimos trilho aqui no Brasil hoje. Nós temos que importar trilho. Ou seja, precisa de reconstruir uma indústria nacional ferroviária, formar novos engenheiros, que eu conheço, só tem aqui no meu estado de Santa Catarina, em Joinville, na Universidade Federal, que forma engenheiro ferroviário em graduação numa universidade federal, não sei se tem outras do ponto de vista de graduação, Instituto lá, Santos Dumont, no Minas Gerais, estava formando técnicos ferroviários, ou seja, nós temos, e a própria pandemia nos denuncia, importar respirador, importar máscara da China, mostra que o Brasil se industrializa no setor de infraestrutura, se industrializa no setor ferroviário para diminuir o custo e colocar na estratégia do Estado brasileiro transformar ferrovia num grande instrumento de transporte, porque eu estou convencido, e falei e repeti, ele é muito mais barato, é mais seguro, ambientalmente é muito mais sustentável. Não é possível nós ter um país continental com tanto caminhão nessas estradas de longa distância. Tem que ter muito caminhão, mas até 500 quilômetros. A partir daí, tem que ter trenzinho andando, que esse é o caminho, é ferrovia. Excelente, deputado. Agora eu vou passar a palavra para o Raimundo Dias, para ele falar um pouquinho para a gente sobre também esse cenário, os desafios, especialmente, né, Raimundo, do pós-pandemia, dar uma palavra técnica para a gente. E qual é a sua avaliação? Quais são os gargalos que a gente tem enfrentado, que a gente pode enfrentar ainda, e aonde é que a gente precisa ajustar, né? Onde é que a gente precisa atuar para, como o deputado Pedro Kizai muito bem colocou aí, avançar e transformar, né, o modelo ferroviário num modelo, digamos, qual é a devida importância que ele tem para o nosso país, que é continental, eu concordo com o deputado Pedro. Boa tarde, queria agradecer ao IBL pelo convite, deputado aí pelas palavras, deputado Pedro Kizai, e Amanda, considerando que você me questionou agora, vou fazer um rápido apanhado sobre o cenário atual que a gente está vivendo da pandemia e qual que é o impacto disso na ferrovia. A gente tem que dividir esse impacto hoje, durante o período de pandemia, eu acredito em 3 vertentes. A primeira vertente do impacto da pandemia são nas pessoas, porque como o deputado pontuou, a gente está vivendo uma crise sanitária. Essa crise sanitária, ela está trazendo alguns impactos na questão da operação do transporte ferroviário. Porque, apesar do transporte ferroviário, ele ser um transporte que ele já por si só, ele tem uma cadeia que envolve menos pessoas, porque o trem tem um maquinista, tem um pessoal que acompanha a carga e descarga, mas durante o transporte vai o maquinista apenas levando a composição por milhares de quilômetros. Porém, a cadeia que faz a complementação do transporte ferroviário é a cadeia rodoviária. Então, os caminhoneiros, as pessoas que estão ali nos terminais, nos portos, tanto nas zonas produtoras, onde a gente tem algumas regiões de transbordo que recebem caminhões e vão para a ferrovia, as pessoas, eu acho que é o primeiro ponto que está sofrendo. Está sendo relatado essa questão de higienização das composições, higienização dos caminhões, higienização nos pontos de pedágio, que acaba interferindo aí no que vai para a ferrovia. Então, acho que o primeiro ponto a cadeia logística está sofrendo com a crise sanitária com relação às pessoas. Está tendo esse aumento de cuidado com saúde e isso vai ter algum impacto. O segundo ponto que está afetando, nesse primeiro momento, é a questão da demanda do transporte ferroviário. Então, apesar de a gente ter sofrido um pouco com a demanda de transporte nos meses de março e fevereiro de 2020, agora no mês de abril, a NTF acabou de publicar essa semana, um dado novo, né, de abril, que em abril aumentou em 27%
o número o volume de transporte nas ferrovias. Então, isso quer dizer que o setor ferroviário, pelas características que ele tem, ele não está sofrendo no curto prazo como os outros setores. Então, isso é muito positivo. A gente acredita que isso se deve muito porque a produção agrícola do Brasil, que ano passado respondeu por 37% de toda a produção global de grãos, o Brasil no ano passado foi responsável por 37% dela, isso nos mostra que ela não tem diminuído, até porque os grãos, como o deputado pontuou, eles são exportados em dólar. Então, assim, o mercado de exportação ele não está sofrendo nesse primeiro momento com a crise do Covid, e a demanda para o setor ferroviário a gente pode considerar que ela está se mantendo estável. O terceiro ponto que está impactando, né, no setor ferroviário nessa crise, ao meu ver, é a questão da capacidade das concessionárias. Por quê? As concessionárias elas estão precisando aumentar os seus custos logísticos para realizar o transporte ferroviário. Então, isso está tendo impacto, no meu ponto de vista, aí, que já foi apontado por algumas concessionárias junto à NTF e em outros eventos como esse que a gente está fazendo, elas estão tendo um aumento no custo porque elas estão tendo que ter mais cuidados sanitários. O crédito está acabando ficando mais escasso por conta da crise, porque muita gente está procurando crédito, então o crédito para essa empresa tem ficado um pouco mais caro. E o terceiro impacto é com relação à questão dos recursos que estão sendo desembolsados para a questão dos fins de concessão, que são os pagamentos dos arrendamentos e das outorgas. Então, com essa questão de uma expectativa de aumento de custos, uma possibilidade de frustração de receitas, as concessionárias elas estão precisando, já recorreram ao governo federal, que ainda não se posicionou de forma final, mas já recorreram ao governo federal para que houvesse a suspensão durante o período da pandemia do pagamento dessas outorgas. Então, recapitulando, o impacto, eu acredito, está sendo no setor ferroviário nessas três frentes. Na primeira, com relação à questão da saúde, que envolve as pessoas na cadeia de transporte. O segundo, o impacto na demanda, que não está sendo tão grande nesse primeiro momento. E o terceiro, na capacidade financeira, que aí a gente precisa ver como que o governo vai avaliar esse pedido de suspensão dos pagamentos das outorgas para ajudar as concessionárias a terem mais fluxo de caixa e poder se comportar na pandemia. Certo, Raimundo. Agora sim, a gente percebeu, né, que o setor ferroviário, que bom, né, sofreu impacto, mas é um impacto bem menor do que o que a gente tem acompanhado dos demais modais aí de transporte. Eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente o que a gente pode fazer agora, né, dado após a pandemia, o setor vai voltar ao normal, a gente tem isso que vai tudo voltar ao normal, apesar de que ainda não houve um impacto tão brusco a curto prazo, mas quais seriam aí os desafios a serem superados após a... Ok, após a pandemia, a gente pensando aí numa vertente de curto, médio e longo prazo, também vou fazer essa divisão aí mais ou menos em três etapas. A curto prazo, eu acredito que seria mesmo essa questão da capacidade financeira das empresas. Seria uma espécie de auxílio, uma manutenção em linhas de crédito, esse tipo de incentivos do governo para que as concessionárias elas continuem tendo essa capacidade financeira, elas tenham condições de manter os seus empregos, ela tem a condição de manter os cuidados sanitários e o cuidado com as pessoas. Eu acredito que, no curto prazo, esse seria o cenário que a gente precisa ter para que as ferrovias elas não tenham um impacto. A gente falando em médio e longo prazo, a gente precisa falar de investimento e estruturação de projetos, porque, como bem o deputado pontuou, não se sai uma ferrovia do dia para a noite. A gente está falando de investimentos em ordem de bilhões, investimentos que demoram a se refletir para a sociedade. Então, a gente tem que falar apenas em médio e longo prazo para as perspectivas e melhorias para o setor ferroviário. No médio prazo, eu entendo que o governo federal ele precisa continuar com o avanço dos projetos ferroviários. E isso tem se traduzido atualmente com os projetos de concessão. Nesse caso, a gente tem uma boa sinalização de que o governo federal ele não tem parado o andamento dos projetos. Eu vi ontem, inclusive, uma declaração do ministro Tarcísio, que ele fala que a concessão da ferrovia de integração Oeste-Leste, que é um grande eixo que vai cruzar com a Norte-Sul, está continuando junto ao TCU, então logo a gente deve ter uma sinalização de um novo projeto que vai entrar em operação. A gente precisa falar também de ferrogrão,
que é uma ferrovia que vai dar muito o escoamento dos grãos que são produzidos no Mato Grosso e naquela região ali próxima, que vai poder ser escoado via o Pará, por meio da hidrovia, né, que vai chegar até lá. E a gente precisa pensar no médio prazo nesses projetos que precisam sair aí nos próximos 2, 3, 4 anos do papel, para que isso reflita de fato na matriz de transporte. Paralelo a isso, o governo, no médio prazo, ele tem atuado, eu vejo o governo atuando com a questão do projeto de parceria de investimento, juntamente com o setor privado, em alguns casos nas novas concessões, como essas que eu citei, em alguns casos em concessões existentes, que é o caso da renovação que está sendo proposta da Malha Paulista, que é da concessionária Rumo, que vai trazer investimentos da ordem de 6 bilhões de reais em 3 anos, 3 a 4 anos, com a duplicação da capacidade. E a gente tem a renovação da Vale, com a Estrada de Ferro dos Carajás e da Estrada de Ferro Vitória Minas, que a gente está falando de investimentos aí da ordem de até 4 bilhões de reais, ainda esse número não é fechado, mas em estudos, né, até 4 bilhões de reais, que seriam utilizados para a construção da ferrovia de integração do Centro-Oeste, que é a FICO, que vai também ligar os estados da região Centro-Oeste com a ferrovia Norte-Sul, possibilitando então que essas cargas do Centro-Oeste, que é um polo de desenvolvimento, né, do agronegócio, possam escoar tanto por Santos quanto por Itaqui. Então, esses investimentos no médio prazo, eles precisam ser mantidos ou potencializados. No longo prazo, aí a gente vai falar de um planejamento setorial, que envolve estudar a intermodalidade, estudar, como o deputado falou, os raios logísticos que estão sendo considerados para a gente tirar as cargas do caminhão e jogar na ferrovia para as grandes distâncias e deixar sempre os outros modais para aquilo que eles têm de melhor a oferecer. E também pensar no novo marco regulatório. Então, acho que no longo prazo seria essa manutenção do planejamento, estudar novos projetos, como a gente já vem falando de alguns outros projetos, que é o prolongamento da ferrovia Norte-Sul. A gente também fala muito da ferrovia lá, chamada Ferrovia do Frango, né, que é muito importante. E a gente vem falando de outros trechos, a interligação da Norte-Sul com a ferrovia transnordestina, a própria conclusão da ferrovia transnordestina. Então, num longo prazo, aí, nesse horizonte, seria mesmo esses novos projetos. No médio prazo, continuidade, e no curto prazo, focar nas concessionárias atuais. Eu acho que esses seriam os desafios do setor aí no curto, médio e longo prazo. Ótimo, Raimundo. Deputado, só gostaria de fazer aí mais algumas colocações. Se eu queria pontuar alguma coisa, fica à vontade. Sim, Amanda. Eu acho que o Raimundo foi muito didático e muito explícito nos desafios que estão colocados a curto, médio e longo prazo. Eu tenho concordância. Segundo, como nesse momento de pandemia pensar o sistema ferroviário brasileiro. Terceiro, dentro dessa questão de médio e longo prazo, Raimundo, que eu queria dialogar contigo, duas questões. A primeira é o papel do Estado brasileiro, do governo, o que cabe a ele, além de produzir os projetos, pensar, e aí o que fazer junto com o marco regulatório e qual é o papel de investimento do Estado brasileiro de uma empresa como a Valec. Eu queria ouvir também o Raimundo sobre isso, porque a gente percebe, e como o próprio Raimundo comentou, quando se fala em ferrovia, se fala em bilhões. Tá? Nós estamos falando de bilhões de investimento, e mais ainda num Brasil continental. A participação do Estado brasileiro na perspectiva ferroviária. Eu tenho muita dificuldade de imaginar que vai ter muita iniciativa privada construindo ferrovia. O que a gente tem com mais facilidade é vendo empresas concessionando ferrovias, mas não construindo ferrovias. Então, essa questão da concessão e da construção, que eu acho que esse é um primeiro nó fundamental que precisa pressionar o Estado brasileiro a colocar estrategicamente com orçamento anual, com orçamento a médio e longo prazo, que é orçamento, é dinheiro. Você vai buscar dinheiro no banco ou no mundo, mas tem que o Estado brasileiro decidir estrategicamente não ter rompimento de continuidade. O que a gente está sentindo é que o Estado brasileiro está diminuindo os investimentos nas ferrovias.
porque o que foi investido 10, 15 anos atrás estão sendo concessionadas agora. Depois das concessões, o que o Estado brasileiro vai fazer? Então, essa é a primeira questão, para mim, fundamental, que nós temos que, enquanto frente parlamentar do Congresso Nacional, que representa o anseio da sociedade brasileira, ponderar não só no marco regulatório, mas na pressão de uma política pública. O segundo ponto é não só o modelo que eu levantei antes, mas a integração ferroviária brasileira no que a gente quer para o futuro. O próprio traçado das ferrovias, a própria ferrovia para qual que nós vamos construir e qual que nós não vamos construir, define em grande parte que nação, que país a gente quer. Porque quando os chineses vierem pagar um estudo, 18 milhões de dólares, para fazer um estudo bioceânico, pega um pedaço do Nordeste, que vai para o Centro-Oeste, que vai para o Norte do país e que liga com uma relação bioceânica para ficar mais próximo da China, ele estava pensando o que ele precisa para a China. Algodão, soja, milho, minério, ou seja, é isso aí. Agora, o Brasil tem futuro se só pensar nisso? Vamos pensar agora o Brasil. Por que a China não compra frango? Por que a China não compra suíno? Por que não compra industrializado? Por que a ferrovia não leva produtos industrializados? Por que do Centro-Oeste poderá ir para a China o milho e a soja mais barato que do Centro-Oeste chegar na minha cidade de Chapecó, se não tiver ferrovia? O custo de transporte, portanto, é decisão política. Ah, ferrogrão é importante? Sim, mas é ferrogrão, não é frango. Nós estamos discutindo ferrovia do frango aqui. Ou seja, o agricultor produz, produzimos o milho se transforma em proteína animal, a proteína animal se transforma empacotada em nuggets, etc, etc. E depois, com emprego no Brasil, indústria no Brasil, agroindústria no Brasil, depois vai para a ferrovia, vai para o porto e vai para a China ou para qualquer outro país do mundo. Isso é uma opção estratégica. E, às vezes, a gente fica atendendo os interesses de um setor da sociedade e não entende a sociedade como um todo de que país a gente quer. Vamos continuar no século XXI? A própria pandemia está denunciando, ou nós industrializamos esse país, nós agroindustrializamos esse país. Para mim é um absurdo vender milho e soja. Tem que vender proteína animal. Aí nós vamos fazendo ferrovia com dinheiro público dos impostos do povo brasileiro para fazer traçados ferroviários para vender commodities. Então, essa é uma opção política. E isso é uma questão mais de fundo. É uma questão mais complexa? Mas é uma questão estratégica. Quando o chinês, o diretor da empresa estatal chinesa apresentou para os senadores, eu estive lá, eu disse, ótimo, não podia ser diferente para os chineses. Mas e para o Brasil? Esse é o traçado? Por que só traçado para os portos e só das regiões que produzem commodities? Por que não traçar? E por isso que a Norte e Sul, para mim, e eu acho que o Raimundo colocou muito bem, para mim, a estratégia de Belém do Pará até o Porto do Rio Grande, tem porto, sim, mas a Norte e Sul, que ela possa ligar com o interior do país, com a industrialização do interior do país, e que a ferrovia pode ser uma dos modais estratégicos de desenvolvimento. Então, são essas as considerações que, para mim, me move essa paixão por ferrovia, desde a universidade, do debate há muitos anos na Frente Parlamentar das Ferrovias, como presidente da Frente Parlamentar, agora como vice-presidente desta Frente de Logística e Transporte, que para mim é um privilégio, está dando a minha contribuição para um setor que é futuro. Quer pensar o futuro do Brasil? Pensa ferrovia, junto com a intermodalidade, integrando os modais de transporte. Mas, segundo, pensa que Brasil a gente quer para decidir que ferrovia a gente quer. Ferrovia não é um instrumento em si mesmo. A ferrovia tem que contribuir com a transformação de um Brasil desenvolvido industrialmente, agroindustrialmente, para que ele aí sim pode também exportar bioceanicamente, não só commodities, mas também valor agregado que gera emprego aqui
de imposto aqui, desenvolvimento aqui, cidadania aqui, qualidade de vida aqui para o povo brasileiro, do que gerar tudo isso no país importador somente. Excelente, Teodoro. Agradeço as considerações e agora eu passo a palavra para o Raimundo, as considerações finais dele, para alguma coisa. Eu acho que esse nosso debate ele precisa de outros debates, um outro momento para a gente discutir a pauta que é tão importante para o desenvolvimento do país. Raimundo. Eu queria utilizar aqui o que o deputado questionou, sobre a visão do Estado, né? Então, eu concordo que a gente precisa pensar estrategicamente. Eu acho que essa é uma discussão que cabe ao âmbito assim de muitas pessoas e não só da minha visão ou de uma visão de um grupo, seria uma visão mesmo nacional. E eu acredito que sim, o Estado ele tem que definir esse papel. E aí vem um pouco pegando o gancho também do marco regulatório, ele vai possibilitar, eu acho que o PLS 261, né, que é lá do Senado, de autoria do senador Serra, está hoje na Comissão de Infraestrutura com a relatoria do senador Jean Paul Prats, está propondo uma nova composição dentro do cenário ferroviário que é permitindo que alguns investimentos possam ser feitos para a recuperação das linhas existentes por meio de um regime mais simples do que o regime de concessão. Isso vai poder fazer com que a gente fale de ferrovias não só para exportação, como o deputado pontuou, a gente vai poder ver o transporte chamado intramalha, que é utilizando essas linhas já existentes que acabaram tendo uma diminuição do fluxo de transporte. Então, o marco regulatório vai permitir isso, né? Que essas linhas sejam utilizadas por outros operadores por meio de uma autorização e que eles façam investimento para a gente ter transporte intramalha. Uma outra coisa que é importante falar também na questão dos investimentos é que já tem, apesar do marco regulatório a gente estar se discutindo, a gente já tem a possibilidade de realizar grandes investimentos por meio do chamado investimento cruzado, que é o governo, né, pegando os recursos da antecipação das outorgas e aplicando em novas ferrovias, construção da ferrovia, como eu falei, de integração do Centro-Oeste a Fico, podendo, de repente, colocar para executar até a ferrovia, como a gente falou, a do Frango, e pensar também nesses trechos, eu como estudioso, né, assim, entusiasta de ferrovia, eu acredito muito que a gente, em algum determinado momento, vai voltar também a falar no transporte de passageiros. Não acho que ele é agora para o curto e médio prazo, mas a gente vai falar também de transporte de passageiros. E esse sim vai dar uma dimensão de transporte dentro do país muito grande, porque hoje a gente acaba utilizando a ferrovia mesmo como uma grande matriz para exportação, mas eu acredito que no desafio de aumentar a participação das ferrovias, a gente passa pela participação das ferrovias no transporte intramalha, e eu concordo com o posicionamento que o deputado falou, no sentido de que a gente precisa pensar no que atende às nossas necessidades internas. Hoje a gente tem um desenho que seria a espinha dorsal, aí que é a Ferrovia Norte-Sul com essas outras duas, que é a FICO e a FIOL, mas a gente precisa pensar em outras, em pequenos ramais, em pequenas ligações com essas grandes ferrovias tronco, e isso vai ser muito possibilitado pelo novo marco regulatório, seja por meio do investimento exclusivamente privado, ou seja por meio de investimento público, por meio de orçamento, por meio das outorgas, né, do investimento cruzado, por meio do orçamento geral da União, mas vai ter sim a sua parcela pública. Eu entendo que o Estado ele vai ter esse papel ainda de direcionar os investimentos para a ferrovia, e ele vai ter que contar muito com o setor privado, mas quem vai dar as diretrizes, eu concordo que as diretrizes e o planejamento do setor fica ainda com o governo. Eu acredito muito que o papel de planejamento é um papel de Estado, principalmente quando a gente fala de planejamento de logística e planejamento de transporte. Isso é muito estratégico para a nossa soberania e para a nossa segurança nacional. Então, além dos interesses que a gente precisa ver, que são aqueles da ferrovia como meio de transporte, a gente tem a ferrovia como interesse nacional e acredito que o Estado vai poder contribuir muito. Hoje, eu acredito que a gente está retomando
A gente um tempo ficou sem fazer, mas a gente está retomando os estudos de planejamento de longo prazo de ferrovias e acho que o Estado pode contribuir muito com isso, repartindo os riscos, né, dos investimentos com a iniciativa privada, dando também a possibilidade, que ainda não existe, do privado assumir o risco. A gente sabe que a gente está falando de bilhões e, como o deputado falou, não vai sair ninguém construindo e gastando bilhão por aí em coisa que não seja interessante. Mas a gente pode deixar no novo marco, um dos grandes pontos é deixar que ele possa se arriscar. Eu acredito que o privado, o setor do mercado, ele tem que poder se arriscar. Agora, os grandes projetos, o governo tem que dar as diretrizes. Não é simplesmente entregar de mão beijada. Eu acredito muito que é dividir para que o Brasil tenha o melhor de cada um dos lados do setor público, do setor privado, fazendo o que sabe fazer de melhor. E aí, com essa conjugação, guiada sempre pelo planejamento estatal, assim, os nortes, né, seria o Ministério da Infraestrutura, a gente tem a agência reguladora que também faz muita coisa, muita pesquisa, que é a NTT, a gente tem um DENIT, a gente tem outras estatais, as empresas públicas como a EPL e a Valec, e acredito que nessa conjugação o Estado vai dar o direcionamento para essas políticas públicas e para esse planejamento setorial. Inclusive, o governo está trabalhando no Plano Nacional de Logística 2035, que já a gente está falando no horizonte aí de 15 anos, e lá o setor ferroviário está bem contemplado. Então, isso é muito positivo do ponto de vista do planejamento e do ponto de vista da logística e da infraestrutura de transportes. Excelente, Raimundo. Então, eu acho que a gente fica aí com uma missão de trazer novamente o debate, né, dessa pauta tão importante aí para a indústria nacional, para a logística nacional, para a economia e para a sobrevivência mesmo, né, do país, enquanto não principalmente atingindo a ponta, né? Eu acho que a gente sempre tem que pensar um pouco nisso também, né? A sociedade é o cidadão que tem que ser o maior beneficiário disso tudo. Eu agradeço muito a participação do deputado Pedro Kizai, do Raimundo Dias, nosso especialista, e fica o convite para uma nova conversa, para a gente aprofundar ainda mais aí o debate sobre o modelo possível, viável, né? E estruturado e que beneficie o Brasil aí, quando a gente se fala em ferrovias. Agradeço mais uma vez a participação de vocês. Obrigada.